Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Mais uma edição do Clubecast, o podcast do Clube Empreendedor Brasil. Eu sou Luana Paz, faço parte do time de comunicação aqui do clube. E esse aqui é o espaço dedicado a receber empreendedores de sucesso para dialogarem sobre negócios. E o papo de hoje é sobre neurociência como um caminho para alta performance no mundo dos negócios. E eu recebo ela, Marta Rossini, você que é especialista em neurociência voltada para alta performance, principalmente na vida profissional e pessoal. Mas antes de tudo, quero te desejar que seja sua inauguração aqui no Clubecast, né? Primeira vez participando aqui, seja muito bem-vinda. Obrigada, Luana, quero te agradecer pela oportunidade da gente trazer essa voz, né, do comportamento humano, da neurociência, da gente poder ter esse contato mais íntimo com a mudança do mindset. E negócios tem tudo a ver com comportamento humano. Só tem, né? Só tem. Então, já começando com uma pergunta para você. Quando a gente fala de neurociência e alta performance, as pessoas já perguntam, o que é neurociência, né? Então, me explica aí, você que é especialista. Então, antes de tudo, eu quero dizer que eu não sou neurocientista. Então tem uma diferença. Eu não sou médica, né? E não me especializei. Eu fiz uma pós-graduação voltada exatamente à neurociência, à performance humana. Então, o meu contato é voltado com a neurociência para a performance humana. Isso é muito legal para a gente entender que eu não sou médica e que aqui eu trato a performance da pessoa, né? De como o cérebro funciona e como é que ele responde aos estímulos neurais. Isso é um nicho que é possível se especializar, então, mesmo não sendo médico. Sim. Até porque eu faço isso para aumentar a performance humana. Eu não trato como médica, né? Certo. Eu faço um treinamento do cérebro para que a pessoa alcance a alta performance. E o que é a neurociência de fato? Quando as pessoas falam em questão de alta performance, em como você atingir o potencial máximo do seu lado profissional pessoal, qual é o caminho para fazer isso? Eu vou tentar simplificar, porque eu acho que é muito importante a gente falar de uma forma que todo mundo entenda. Sim. Então, a neurociência, ela vem trazendo como as sinapses do cérebro, como o cérebro pode funcionar e o que ele pode liberar de neurotransmissor para facilitar a mudança do seu comportamento. Porque, por exemplo, Luana, você já viu que muita gente quer emagrecer e não consegue? Sim. Que muita gente quer mudar de emprego, mas sempre fica com aqueles pensamentos negativos? As crenças limitantes. As crenças limitantes. Mas, assim, parece fácil, mas não é. Todo mundo sabe o que tem que fazer para emagrecer, mas nem todo mundo consegue. Né? A gente sabe o que tem que fazer para migrar para um outro emprego e não faz. Mas não é porque você é uma pessoa que procrastina, longe disso. É porque você tem padrões cerebrais que te impedem de alcançar esse sucesso. E aí a neurociência entra com um treinamento de liberação, né, desses hormônios, desses neurotransmissores. Para quê? Para te ajudar a encontrar um caminho para você alcançar o sucesso. Quando você fala que a gente sabe exatamente o que precisa ser feito, mas a gente não faz. Quando você lida diretamente com essas pessoas que chegam até você enquanto profissional, Marta Rossini, especialista em neurociência, chegam, olha, eu preciso quebrar algumas barreiras, desmistificar algumas coisas na minha vida. Qual é o padrão, assim, senso comum que acontece? Eu acho muito engraçado que com os meus clientes, as minhas turmas, cada um tem seu timing. Um pega no tranco, o outro pega rápido, o outro no final que ele liga a turbina. E é muito legal, Luana, você respeitar o tempo do outro. Porque se a pessoa não tem essa tomada de consciência, ela não está pronta para receber os insights. E tudo bem, porque cada um tem seu processo de maturação, de aprendizado. Então, o que eu percebo nitidamente é que cada um tem seu momento de aprendizado. Mas, assim, o que eu percebo muito nas pessoas? Elas não sabem o como. A grande pergunta é assim, como eu vou fazer? Eu entendo que eu preciso ter essa mudança. E o que eu acho muito legal a gente ressaltar, Luana? A gente espera grandes resultados. Mas esses grandes resultados, eles vêm através de pequenas ações. Mínimas ações no teu dia a dia, na mudança de um comportamento. Tem um livro que é um comandante dos SEALs da Marinha Americana, que ele fala assim, o livro é muito legal, arrume a sua cama, que é a sua primeira tarefa bem executada. A primeira tarefa do dia a gente já começa pulando, né? Parece básico e bobo, mas é por aí que começa. Exato. Porque você vai liberando, aí trazendo para a neurociência, você vai trazendo e liberando sinapses e caminhos neurais que vão te reforçando que você consegue. Isso tem a ver com você mudar o seu mindset da sua vida?
Eu acho, Luana, sinceramente, que isso a gente vai mudar para o resto da vida. Porque é a mesma coisa. Você que se alimenta bem, você que quer evoluir no seu trabalho, você tem que estar se especializando sempre. Você está sempre tendo que fazer uma atividade física, se você quer manter. Então, é a mesma coisa. A evolução da sua mentalidade tem que ser para sempre. Eu costumo dizer que a gente é analfabeto emocional. Com certeza. Você concorda? Ninguém nasce sabendo ninguém, desse tipo não, de coisa. E ninguém ensina. Ninguém aprende, exato. Você talvez seja mais novinha, tenha uma noção maior, mas na minha época, na minha geração, ninguém falava sobre inteligência emocional. Até isso hoje. É um assunto super novo. Até você dar nome às emoções é uma coisa super nova. Sim. Tem uma universidade de Londres que faz um trabalho lindo com crianças, que elas levam, ensinam a neurociência para as crianças. Eles falam aqui tem essa parte da frente, a gente chama de córtex pré-frontal, que é onde você toma a tomada de decisão, que você tem as suas reações lógicas. E aí eles falam que é a águia, eles fazem de uma forma lúdica e ensinam a criança a tomada de decisões. E tem um documentário maravilhoso que ele explica isso, que crianças mudam o contexto familiar. É verdade. Né? Quer dizer, não é um ensinamento de pai para filha, de filho para pai. Olha que disruptivo. E a gente aprende que é o contrário, né? Sim, que é só a gente vida inteira. Que aprender com os pais, mas as crianças ensinam, às vezes, muito mais do que outro adulto. E aí a gente vem para a neurociência de novo, que é a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se adaptar a novas situações. Isso é muito legal. E a neurociência chegou na sua vida de que forma? Então, eu gosto de contar essa história, Lana, porque até eu falo isso no meu livro. Eu fui uma pessoa que eu dormia com rato e barata, que eu tinha que tirar a barata do feijão e comer o feijão. Então, eu aprendi a viver o sonho dos outros. Então, fui fazer minha primeira faculdade em Educação Física, porque minha melhor amiga fazia Educação Física, foi fazer. E aí, o que eu fiz? Né? Peguei o carona no sonho dos outros. Depois, meu marido passou para a Polícia Federal, eu fui fazer uma especialização na Fundação Getúlio Vargas, fui fazer uma pós-graduação em Gestão Empresarial. Depois fui fazer uma outra graduação em perícia criminal. Quer dizer, o que eu estava, de novo, pegando carona nos sonhos dos outros. E aí, quando eu entendi o meu propósito, e eu gosto muito de falar sobre isso, Luana, que todo mundo tem muita dúvida, qual é o meu propósito? E o propósito, você não tem que encontrar nada, ele flui em você. E a gente é treinado para aprender aquilo que a gente não é bom. Por exemplo, eu sou boa em português, mas sou ruim em matemática. Em que eu vou treinar mais? Ficar bom em matemática. Então, a gente acaba treinando aquilo que não é o nosso potencial e a gente esquece os nossos dons e talentos, que todo mundo tem seus dons. A gente acaba focando no que a gente não é bom e não potencializando o que a Você gente paga sabe que já... um professor particular, um explicador, para você se tornar bom naquilo que você não é. Mas, na realidade, você acaba deixando de lado o seu dom único. Então, quando eu falo sobre propósito, eu quero dizer isso, que o propósito, ele flui em você. É aquilo que você faz com tanta naturalidade que você fala assim, Luana, como é que você fez isso? Marta, não sei, eu fiz. Né? Então, quando eu entendi que eu gosto de pessoas, que eu preciso, eu gosto de ter esse contato com pessoas, de ouvir pessoas, eu tenho uma escuta ativa, porque isso é muito importante. Então, quando eu encontrei esse momento, foi quando, sabe quando dá uma virada de chave assim? E aí você começa que nem uma avalanche, você quer fazer tudo, porque é aquela coisa, quando você faz o que você gosta, Luana, você acorda mais cedo, você dorme até mais tarde, verdade ou mentira? Existe dedicação para aquilo. Sim, e o dinheiro é consequência do sucesso, porque você faz com tanto prazer e com tanto amor que vem. Né? Eu costumo muito dizer que existe uma diferença, porque tem pessoas que elas aprendem a ser talentosas e fazem sucesso. Mas elas não vivem o propósito delas. Por isso que tem tanta gente bem-sucedida que está infeliz, que está em depressão, que está em ansiedade, que está com burnout, né? Porque acaba vivendo fora do seu propósito, que é o quê? O que flui em você. E acaba negligenciando esse lado totalmente. Sim. Mas é por quê? Porque a gente não aprendeu sobre trabalhar as emoções, sobre entender como o sistema do cérebro funciona para agregar valor para você. Quando você fala da gente não saber lidar com as emoções, a questão da inteligência emocional, que a gente começou o podcast já falando que é um assunto muito novo. Que Daniel Goleman veio para trazer esse assunto para a gente da inteligência emocional. As emoções como algo racional, para você ser algo que você pensa sobre aquilo, né? Para você tomar a rédea. Porque, olha só,
Tem até uma coisa, meu marido, às vezes, quando eu tenho 3 filhos, aí ele fala assim, cadê sua inteligência emocional? Eu falo, não sei, perdi ela em algum lugar. Perdi em uma dos 3. Não sei. Mas olha, a questão de quando você trabalha suas competências emocionais, não quer dizer que você não tenha gatilhos, que você não tenha, às vezes você perde a paciência, porque você é um ser humano, você é passível de erros, você está aqui numa vida para aprendizado. Mas o que acontece? Quando você se reconhece, aquele delay é menor. Você tem mais a assertividade. Opa, desculpa, passei do ponto. Opa, deixa eu me equilibrar de novo. A diferença é essa. E quando você não tem essa competência, normalmente, tá, Luana? Porque quando a gente fala de ser humano, nunca é generalizado. E são universos completamente particulares. Isso aí. Mas, normalmente, as pessoas tendem o quê? A transferir a culpa para o outro. Ah, eu fiz isso porque você me tratou assim. Eu fiz isso porque eu... Entende? Então, quando você tem essa competência emocional, você traz consigo também a autorresponsabilidade. Opa, o que eu posso... E uma coisa muito legal, Luana, nunca se trata do outro. É sempre sobre você. Que o outro faz, mas como você se sente diz respeito a como você vem se sentindo há muito tempo. Sim, né? Tem uma coisa meio clichê, mas é verdade, né? 10% é o que acontece com você e 90% é como você age. Agora, é fácil, Luana? Não é. Não é. Entendeu? Quando você está lá, pé da vida. De bolo pra entendeu? Isso? Não existe. O que existe é você ter esse controle e assumir e falar assim: eu não quero mais esse tipo de atitude. Eu dou um exemplo para os meus alunos, assim, para os meus clientes. Imagina, não sei se dá para vocês verem assim, mas é como se fosse um caminho. Imagina você num bosque redondo, que você faz todo dia aquele caminho. Para você mudar, e vamos botar que esse caminho é um caminho neural do cérebro. Ele está acostumado. Você já dirigiu e chegou num lugar que nem percebeu que chegou? Né? Você parece que está no piloto automático. E o cérebro é igual, Luana. Então, você está ali fazendo aquele mesmo tipo de atitude que você se condena, que você não gosta, mas você está ali repetindo. Só que para você criar um outro caminho neural, então, tudo bem, eu não vou mais fazer assim, agora eu vou fazer daqui para lá. Mas até eu conseguir fazer essa trilha neural... Se eu me pegar, às vezes, eu vou fazer o quê? O que eu estou acostumada. Porque então, é o piloto automático. É o piloto automático. Agora, de tanto eu insistir em pequenos movimentos, pequenas ações, pequenas condutas, lembra do arrumar a cama? De tanto eu fazer aquilo ali, eu vou criar um novo caminho neural mais assertivo. Então, você acha que para você alcançar uma estabilidade, que estabilidade nunca existe, né? A gente está em constante instabilidade. E que bom, porque Exato. quando você cresce, você não cabe mais ali. Exatamente. É ótimo. Mas você acha que para você caminhar para um propósito, de até encontrar o seu propósito, e entender, identificar algumas fragilidades do seu dia a dia, você acha que é pequenas mudanças que tornam o grande? Sim, e a tomada de consciência, Luana. E a gente falando sobre empreender, né? O que é empreender? É uma ação de você tomar a decisão de alguma coisa e colocar em prática. Então, por que a gente, hoje em dia, até acho legal a gente ressaltar isso, são 10 milhões de mulheres empreendedoras no Brasil. É muita coisa. Equivale a 34%. É coisa pra caramba. E isso... E há um tempo atrás não era assim. Não era. Há muito pouco tempo atrás. Né? E eu acho... indo além, porque eu acho que assim, indo além das aparências do empreendedorismo, a mulher achando seu espaço. Não é uma questão de gênero, homem, mulher, porque eu acho que isso não tem a ver. Todo mundo tem seu valor. Mas é a questão da gente, por exemplo, saber o que a gente quer, saber o que a gente não quer. Agora, não adianta você querer empreender em alguma coisa se você não empreende primeiro em você mesma. Concorda? O empreendedorismo, então, parte da gente. Claro, porque se você quer ter sucesso, você primeiro tem que ser empreendedora com você mesma. Não é fácil. O que seria empreender consigo mesma? É isso que a gente está falando. É você ter um tempo de entender que a gente precisa desenvolver as competências emocionais, as nossas habilidades. No meio corporativo, a gente fala muito dos soft skills, né? O Vale do Silício, que é o berço da inovação, da tecnologia, eles têm uma concepção do lado empresarial completamente diferente do que a gente vive hoje aqui no Brasil. Né? Mas eu acho que o Brasil tem mudado, tem ido em direção a algumas mudanças disruptivas. Eu acho que a pandemia veio muito para ajudar isso. Né? Porque não quer dizer que você está num trabalho que você está sendo efetivo.
Exato, até porque fala... E eficaz. E tem isso, né? Exatamente, que você bateu numa tecla que muito se fala da produtividade no home office. Sim. No home office, a gente descobre quem é produtivo e quem não é. E é uma questão assim, do que você... Olha só, e o Vale do Silício, eles falam assim, você tem prazo. Agora, do jeito que você vai fazer, se é em casa, se é na casa... O problema é seu. E é legal, porque traz esse poder de você trazer a sua criatividade, a forma que você se adapta melhor. Então, eu acho que as mulheres têm essa veia de se abrir para esse empreendedorismo e trazendo essa... Porque a gente se vira, né? A verdade é essa. Normalmente são muitas jornadas. Sim, e não é culpa do homem, porque o homem... Eu acho que é cultural e estrutural. A gente aprendeu assim. Quer ver uma coisa? Outro dia eu tenho uma filha mais velha de 26 anos. Estava eu dirigindo... E olha aqui, poxa, eu trabalho com isso, né, aquela coisa toda, tenho, né? Poxa, mulheres, a gente valoriza. Estou dirigindo, aí uma pessoa me fechou. Aí quando eu olhei, falei, tinha que ser mulher. Ela falou, não acredito, mãe. Porque é cultural, quando eu menos vi, eu já falei. Tá tão intrínseco que a gente não Aí eu falei para ela, policia, você tem razão, que vergonha o que eu fiz. Mas assim, não, naturalmente eu faria isso? Não, mas foi porque a vida inteira eu cresci ouvindo isso. Né? Eu tenho uma palestra que eu dou que eu adoro, que eu pergunto assim, quem dirige melhor, o homem ou a mulher? Aí, se tem muita mulher, fala, as mulheres. Não, fala, mas o que a gente aprende? Quem dirige melhor que a gente aprende, Luana? Então, falam que as mulheres são mais cuidadosas. Não, mas a gente aprende o quê? Que o homem dirige melhor. Que o homem dirige melhor. É. Mas, não, estatisticamente, a mulher dirige melhor, tem o seguro mais barato que o do homem. E o índice de acidentes de trânsito é menor com mulheres. Muito melhor. Tem muito um amigo melhor, meu que ele brinca, menor, ele fala, claro. E o desempenho é melhor. mas é sobre isso. Por exemplo, quem gasta mais, é o homem ou a mulher? Mulher. Não é isso que a gente ouve? Mas não tem, você já não tem um monte de homem... Meu filho de 11 anos, cara, se eu levar ele para o shopping, ele me dá um prejuízo. Não é uma questão de gênero, é da personalidade de cada um. É porque a gente condiciona muito essa questão de gênero. Sim. Quem fala mais? O que a gente aprende, Luana? Que a mulher é fofoqueira. Pois é. Cara, e tem homens que falam muito. Muito mais, inclusive. Muito mais, entendeu? Então, é sobre isso. Não é sobre homem, mulheres, não é sobre gênero. É sobre realmente a gente encontrar a nossa voz. A gente entender o nosso valor. Porque muitas vezes a gente se coloca nesse lugar, né? De super mãe, de super mulher, de super profissional. Eu vejo muito mulheres que falam assim, eu sou workaholic. Aí eu falo, então você está com problema. Porque nós somos seres sistêmicos, Luana. Não dá. O ideal é o ideal. O mundo, né, a gente está em Nárnia. Mas o ideal seria que nós mantivéssemos tudo em equilíbrio. Só que nossa vida oscila. E que bom que oscila, porque isso dá oportunidade de crescimento. Com certeza. Né? Mas tudo que tende ao excesso, ele busca uma compensação. Exato. Todo excesso acusa uma falta. É isso, é sobre isso. Né? E é verdade. Então, eu acho bem bacana Identificar os excessos talvez seja um caminho? Ou a falta? Não, sempre é. Mas lembra o que eu te falei no início? Nem sempre a pessoa percebe. Ela só consegue mudar quando ela admite que ela realmente precisa melhorar. Nossa, mas isso é muito difícil. Porque para você chegar no nível de você virar a chave que você virou na sua vida, por exemplo, é um caminho... Mas como é que você vira a chave? Que leva anos para isso. Mas como é que você vira a chave? Procurando ajuda. Né? Vendo um vídeo. Hoje em dia tem tanto suporte de graça. Com certeza. Você tem YouTube, você tem podcast, você tem Spotify, você tem um monte de coisa legal que você pode buscar aprender. Os próprios filmes. Você às vezes está assistindo um filme, você fala, meu Deus, isso está retratando foi muito tanto. Legal. É isso aí. E às vezes você procura... Porque é isso, você falou, hoje a gente tem um consumo exacerbado de tudo que é conteúdo, a gente frisa muito isso aqui. Isso bateu muito na tecla de vários podcasts que eu gravei, que o Rafael gravou também. Que é essa coisa do consumo exacerbado. A gente jogado, bombardeado o tempo todo, engolido por conteúdo. E acaba que a gente não se identifica. Às vezes você para assistir um filme, aquilo fica ali, por semanas na tua cabeça. Porque ele conversa, ele conecta com a tua alma. Exatamente. Quando eu faço meus processos de coaching, eu sempre dou um livro para ler e dou um filme para assistir. Porque o livro, ele traz uma reflexão. O que você aprende com isso, né? Poxa, essa história... E eu gosto de dar livro fácil, Luana. Por quê? Livro pesado para estudar, estudo eu.
Mas, se não, o cérebro humano, ele equivale a uma criança tipo de 7 anos. Já viu como criança aprende videogame é rápido? Porque é interessante. Agora, se eu dou um livro pesado, eu quero que ele absorva. Então, eu dou um livro para mudar uma reflexão, um pensamento, e dou um filme para quê? Para gerar um sentimento. Certo. Porque não adianta você querer mudar se aquilo não tem um sentimento em você. Um gatilho emocional envolvido, Sim, tem né? que ter, tem que ter. Porque você pode usar palavras de afirmação, né? Tem uma Amy Cuddy, que é uma neurocientista de Harvard, ela tem um TED Talk, até quem quiser assistir é muito legal, que ela fala, finja até se tornar. Então, você primeiro tem que fingir para você mesma, para você acreditar. Então, não é, eu vou pensar positivo, não vai dar em nada, né? Então, se você fingir, você começa a liberar aquela história dos neurotransmissores e eles vão te voltando a você perceber umas novas oportunidades. É químico. É químico. Então, ela diz que finge até se tornar, que quando você perceber, já foi. Agora, se você não tem uma conexão emocional com isso, Marta, eu falo que eu vou ficar rico, não vou ficar rico nunca. Eu não fico rico, não. Claro, porque, primeiro, você não tem ações para isso. Segundo, você ri. Normalmente, a gente ri. Se você perguntar alguma coisa que seja um sonho muito grande seu, a gente se sente envergonhado e ri. E qual é o comando que você dá para o cérebro? Isso aí, a Luana, não vou ligar. Entendeu? Então, qual é o seu sonho? Vou dar um exemplo. Eu falo assim, eu vou dar uma palestra no Maracanãzinho para chegar de helicóptero. Mas, normalmente, eu iria falar assim, Luana, vou dar uma palestra, vou dar uma... Entendeu? Porque eu estou tão constrangida com o que eu vou falar. Então, o cérebro banaliza aquilo que você... Luana, se você não acredita em você, você não vai requisitar toda uma química cerebral para que aquilo aconteça. Isso entra muito é ciência. Na questão de síndrome de impostor, né? Sim, mas todo mundo tem, né, Luana? Todo mundo, em alguma fase todo mundo tem. A gente permeia entre todas essas emoções. O legal o que traz isso? É a gente não ficar ali. Não permanecer. Não permanecer ali. Quando a gente fala de neurociência em alta performance, que a gente estava falando um pouco lá atrás sobre soft skills, na questão do mercado corporativo, como é que a gente aplica isso não só enquanto líder para com uma equipe, mas enquanto funcionário para com o líder, para você se desenvolver ali de uma forma completa para chegar a alcançar um patamar de uma performance profissional? Então, o que eu acho que falta nas empresas, Luana? O desenvolvimento é para sempre, que nem eu falei da competência técnica. Eu acho que as empresas precisam hoje tem algumas empresas que têm o Chief, né, que é o... Esqueci, agora eu vou lembrar. Que eles cuidam dessa parte das habilidades emocionais. Mas eu acho que tem que ser um trabalho estruturado e contínuo dentro das empresas. A OMS, ano passado, saiu uma diretriz da OMS dizendo que é importante, dentro do meio corporativo, dentro das empresas, ter um trabalho de saúde mental. Mas essa saúde mental não é uma coisinha, é um acompanhamento para realmente ter uma mudança de mindset. E para você ter essa mudança de mindset, para você ter esse crescimento, é um trabalho contínuo. Certo. E de todos os tipos de... De todos os tipos. Exato. Mas eu acho que primeiro precisa começar na liderança. Para com uma equipe. Para com a equipe. Porque não adianta, se você tem uma equipe que está ali buscando uma alta performance, que está buscando... Mas se você não tem um líder que está aberto a isso, é jogar pelo ralo. Exato, até porque entendeu? você não consegue Infelizmente, construir não constrói. algo, né? É isso aí. Não cria uma cultura. É isso aí. Quando a gente fala também de neurociência, e você frisou muito isso, essa questão de mudar o pensamento sobre o mesmo, as pessoas sempre acompanham na internet o objetivo final. Né? Então, você vê, se vislumbra com aquilo, mas você não sabe como é que é o percalço para você chegar até isso. E aí, qual o primeiro passo, assim, para você conseguir identificar que você realmente precisa mudar acho que um fluxo do que já vem acontecendo na sua vida, de uma tomada de decisão, assim, diferente? Eu acho que o primeiro passo, Luana, é você reconhecer o que não está bom na tua vida. E é difícil, né? É reconhecer. Não, é muito difícil, é desafiador. Mas se você não reconhece, não te dá oportunidade de mudança. Então, o primeiro passo, eu acho que é reconhecer. O depois é você criar uma estratégia para buscar aquilo.
Porque senão você fica um barco à deriva, né? Eu não sei para onde eu vou para lá, vou para cá, fica correndo atrás do próprio rabo e não chega a lugar nenhum. Né? E acaba sonhando o sonho dos outros. Sonho dos outros. É exatamente isso. Então, acho que esse é o primeiro passo. Você ter o seu momento de silenciar sua mente. Óbvio que silenciar a mente não dá, porque a mente é tagarela, né? Mas, assim, falando de uma forma... Você ouvir o que é importante, o que não está legal na minha vida. O que eu quero mudar? E, a partir daí, você traçar um objetivo. E com olhar pessoal, né? Porque a gente acaba olhando de uma forma externa. Como se alguém estivesse olhando para a nossa vida. E aí, eu acho que é muito isso. A gente, quando vai pensar em alguma coisa, alguma circunstância, a gente fica sempre pensando no que o outro está pensando sobre a gente, ou no que o outro vai achar. E a gente esquece de exatamente isso que você falou, de olhar para a voz que está aqui dentro. Meu marido briga comigo, mas eu sempre falo isso, tá? É muito importante... Porque a gente, neurologicamente, eu não ligo para a opinião dos outros. Mentira, liga, porque neurologicamente você é preparado, não é preparado, está me faltando a palavra, mas você é feito condicionado para ligar para a opinião dos outros. Mas aí o que eu acho que é um exercício que é libertador? O que a Luana vai achar? Posso falar? Entendeu? Fica subentendido. Entendeu? O que a Marta vai achar? Cada um com seu cada um. E assim, todo mundo, a gente sempre acha aquela história clichê, mas é verdade. A grama do vizinho é mais verde. Cada um tem seus desafios, cada um tem seus momentos. Então, o tempo que você vai perder pensando no que os outros vão achar, liga aquele botãozinho, né? E vai viver a sua vida. É porque o pior erro talvez esteja na comparação. Sim. A gente se compara, aí um se compara inteiro, com o Luana, outro, que se compara com o outro, inteiro. e aí você vira um ciclo, uma corrida de rato. O tempo inteiro. Infinita. Então, a primeira é parar de se comparar, entender o que não está legal na tua vida, que você quer melhorar. E tem outra coisa legal também, porque às vezes a gente quer mudar tanta coisa na vida da gente, que a gente não consegue dar conta de tudo. Né? Eu quero mudar meu relacionamento, quero mudar meu trabalho, estou ganhando pouco. E quando você vê, você não consegue dar prioridade a tanta coisa. É escolher uma coisa. Exatamente. Aí você dá aquela prioridade, traça uma meta e vai mudando. E diariamente, pequenas ações. Você é especialista em performance, né, na performance humana voltada para carreiras e também lado profissional. Você trabalha hoje mais com pessoas que buscam você para o lado profissional? Na realidade, eu trabalho muito com empresas que têm eu trabalho com perfil comportamental também, porque eu acho que tem muita gente, Luana, alocada em funções que não são aonde ela tem a maior competência natural dela. Aquilo que você falou, né, da gente focar em algo que a gente não é bom. Tem gente que é bom para se comunicar, tem gente que é bom para pensar. Então, a gente entender que cada um precisa estar alocado dentro das suas potencialidades. E, a partir daí, traçar para a empresa um programa, né, contínuo, porque isso a gente não muda. Uma mentalidade, a gente não muda. Uma crença, a gente não muda um hábito de uma hora para outra. Ele tem que ser construído. Né? Então, você vende esses planos para grandes empresas. Sim, e faço a parte também, eu trabalho com esporte, porque eu vim do esporte. Então, eu trabalho com neurofeedback, eu trabalho com a neurociência, a performance humana voltada para atleta, que não deixa de ser também para aumentar a performance de qualquer jeito. Depois a gente vai entrar um pouco mais nessa área dos atletas, mas quando você fala de traçar um perfil comportamental, você frisa em identificar o potencial daquele funcionário. Seria isso? Não. O perfil comportamental, ele mostra, existem 4 tipos de perfil: dominante, o influente, o conforme e o estável. Então, cada um de nós, a gente tem 2 que dominam e 2 que são mais fracos. Certo. Então, ele te mostra onde você tem mais competência. Por exemplo, eu sou uma pessoa dominante e influente. Ou seja, eu sou uma pessoa que eu sou boa para tomada de decisão. Eu sou boa. Se você falar assim, Marta, vai ali, cata 10 caixas e volta em 5 minutos. Eu vou dar meu jeito e vou fazer acontecer. Sou uma pessoa influente, que é uma pessoa relacional. Eu sou boa para me comunicar. Agora, tem o conforme e o estável. O conforme é uma pessoa de fatos e dados, é uma pessoa de planilha. E o estável, que é um cara analítico, é um cara mais calmo. Ele é um cara de pouco relacionamento, mas relacionamentos mais profundos. Certo. Então, se você coloca, vamos lá, uma pessoa que é de fatos e dados, que é de planilha, para trabalhar na recepção,
de uma empresa, como é que isso vai funcionar? Vai dar ruim. Agora, se você põe um cara que fala, que é dominante, vai botar ele para fazer planilha, para fazer... Não vai dar certo, o cara vai surtar, não vai performar. Então, o primeiro passo é você entender onde cada um precisa estar alocado. E isso é muito importante para um líder identificar. Sim, sim, porque ele já sabe onde ele pode alocar cada um. A gente teve uma dinâmica aqui com um psicanalista, que legal. ele interpreta exatamente o que você falou, mas pela análise da psicanálise. Sim, que é o colérico. Isso, exatamente. Aí tem vários. Tem o rígido, o perfil rígido, o masoquista. Isso. Tem o psicopata, que dá até medo quando você ouve algo do gênero. Mas são perfis, né, comportamentais, justamente para os nossos gestores, né, identificarem qual o perfil de funcionário se adequa a qual função. Porque é exatamente isso que você falou, Marta. Você atribui tanta função a uma pessoa que não corresponde àquilo. Isso. E aí você direciona toda uma logística para o caminho errado. Então, não vai dar resultado. Não vai dar, você vai cobrar, a pessoa vai querer te entregar, mas também não consegue, porque não é o potencial dela. Uhum. Mas tem outra coisa, Luana, que eu acho muito legal a gente ressaltar. As empresas, elas precisam se humanizar. Porque somos seres humanos. A gente tem problema, tem mãe que às vezes está com problema com o filho, tem mulheres que têm problema com a mãe, homens que têm problema, enfim... problemas no relacionamento. E aquela história, você põe o pé aqui... falei sobre isso ontem. Você põe o pé aqui dentro da empresa e esquece seus problemas. Não existe isso. A gente é sistêmico. A gente funciona de uma forma geral. Então, não dá. A gente precisa ter... eles falam até que tem a interdependência empresarial, que é sobre isso. Ela não tem que ser vertical, ela tem que ser horizontal. Uhum. É gente trabalhando com gente. Certo. E se você quer... porque as pessoas elas têm uma visão mais antiquada, com muito respeito, que deu certo durante muito tempo, mas que tinha que... era o ganha-perde, né? Hoje em dia é o ganha-ganha. Então, tem que ser assim. Porque é uma relação interpessoal, direta. Só que isso não era falado, porque era um trabalho muito mais robotizado. Sim. Então, chega, faz e vai embora. Então, não existia uma questão de uma relação com as pessoas. É isso aí. E aí, também tinha uma outra forma de pensar, que era meu trabalho, minha vida. Isso é uma coisa que a gente, isso é pauta aqui no Clube Empreendedor. Meu chefe vai assistir. Porque uma vez a gente estava lá embaixo, isso eu já contei em um outro podcast, para ouvir uma opinião de outro profissional que é voltada mais para liderança, né? De formar líderes de mercado. E aí, o meu chefe fala assim, gente, porque a nossa geração é Millennium e geração Z, né? Então, gente, eu não entendo vocês. Na minha época, eu cumpria minhas 6 horas, 8 horas de trabalho e eu passava do meu horário, porque eu gostava e não sei... E aí... Obviamente, a minha geração... E que bom que mudou. Exatamente. E os funcionários que são da mesma faixa etária que a minha falam, mas a gente não vê trabalho como vida totalmente. É um recorte. E aí você quer malhar, você quer ter um tempo para fazer uma yoga, você tem faculdade, você quer fazer um curso. Ou não quer fazer nada. Ou não quer fazer nada. Às vezes você só quer ir para casa você não tem que justificar. E dormir. Só que essa visão, essa mentalidade da relação com trabalho e vida mudou. E tem a geração milênio, que normalmente são os líderes de mercado, Sim. contratando a geração Z para trabalhar. E aí, como é que faz? Aí eu te pergunto. Então, tem muitas empresas hoje em dia, você vê que vocês jovens, vocês, assim, têm uma... não tá bom, não quero isso, não quero aquilo. Vocês não têm... O baby boomer, que são aqueles antigos, né? Eles têm aquela coisa, assim, de começar num trabalho naquela empresa e terminar. A gente era assim, né? Mas vocês não, vocês são voláteis. Não tá bom para mim, eu vou buscar outro lugar que tá melhor. E que bom, porque você corresponde àquilo, você atende às suas expectativas, né? Não é à toa, Luana, que o Brasil é o primeiro lugar no mundo em ansiedade. Eu gosto de bater sempre nessa tecla, porque é aquela coisa, a gente precisa permear entre todas as competências humanas, todas as dimensões humanas. O que é uma dimensão humana, para quem não sabe? Trabalho é uma dimensão humana, social é uma dimensão humana, o espiritual... família, o cônjuge, filhos, tudo que você vive, né, o intelectual, é uma dimensão humana. Então, você não pode só ter uma dimensão humana. Não vai funcionar. Não vai. Daqui a pouco você está doente, daqui a pouco você tem problemas de saúde, porque você... É muito importante, por exemplo, vou dizer, para você performar, as suas horas trabalhadas são tão importantes quanto as suas horas de não fazer nada, de lazer, para você performar. Só que
quem vem de uma cultura mais tradicional não consegue enxergar isso. Porque aprendeu de um jeito, não tem certo, não tem errado. A gente aprendeu assim. São jeitos diferentes. São jeitos diferentes. O mercado está mudando. E isso é uma pauta que a gente vê aqui, mas também as outras empresas, até maiores, sentem muito mais isso. Né? Que é essa questão da visão do trabalho mudou, então a visão da expectativa também mudou, tanto de funcionário para com o líder do que com o líder para com o funcionário. Então, essa questão de que você falou da ansiedade, isso eu tenho 23 anos, então a minha geração é uma coisa do, meu Deus, eu não sei se eu quero crescer aqui, mas aí eu tô um ano, já é muito. Você passar um ano numa empresa, você já tá, meu Deus, mas aí eu tô estacionada. Quantas vezes a gente não fala isso? Ai, não, tô estacionada. Ou, não, mudei de emprego agora, mas eu já tô pensando em outra coisa que eu não sei se eu tô... Porque é uma ansiedade e você não aproveita o momento. O presente não existe. Você só fica nessa especulação do futuro. E sabe uma coisa que eu acho que traz muito aquela... Sabe? É você falar assim, a hora que eu quiser eu posso mudar. Porque se você começa a projetar muito no futuro, te gera ansiedade. Então, a partir do momento que você fala assim, não, mas o dia que não estiver bom para mim, eu posso mudar. Então, traz para você o comando da sua vida. E isso te dá aquele alívio na ansiedade. Né? Cada dia é um dia. Então, hoje está bom para mim, amanhã, se não tiver, eu vou sair. Então, porque a gente acaba... Ai, está muito tempo aqui, estou pouco tempo. Não quer dizer, te gera uma ansiedade que o Augusto Cury fala que é a síndrome do pensamento acelerado. Daqui a pouco você está ali, cara, não consegue... Né? Porque está se cobrando, né? E não é o caminho. E esse excesso de trabalho, que eu acabei de falar do burnout, que é quando você acaba ficando tão acelerado de você não conseguir entregar o trabalho, ao mesmo tempo que isso também pode entrar em uma síncope de que você não está conseguindo se identificar com o trabalho nunca. Sim. E aí são dois opostos complementares, porque isso acontece. É isso aí. Não é como uma coisa acontece aqui, não, as duas coisas às vezes acontecem ao mesmo tempo. Acontecem ao mesmo tempo. Sim. Como é que você vê esse movimento das pessoas lidarem, não só como a gente está falando de trabalho, né, de equipe, sim, essa coisa do pensamento acelerado e do não aproveitar realmente o presente, identificar o que você é bom, identificar também o que você pode mudar, e isso normalmente vem tudo de uma vez, você sim, não consegue separar. Né? Então, como é que você vê isso? Eu costumo dizer, Luana, que tem a Lucilena Galvão, que é uma filósofa, ela fala um negócio muito legal. Se você não muda, a vida te obriga a mudar. Entende? Então, quando você vem com uma ansiedade, uma depressão, burnout, é algum sinal que alguma coisa não está indo bem com você. Então, para não chegar a esse ponto, qual é o caminho que a gente faz? Olhar para dentro. Entender seus limites, entender o que você precisa se autogerenciar. Porque se você não se autogerenciar, você vai fatalmente ou desenvolver uma doença, ou você vai ter... não vai ficar performando do jeito que você gostaria, vai te trazer estresse. Então, é sobre isso. É muito importante a gente olhar primeiro para a gente e mapear. Porque se você não se mapeia, a vida te impõe. Você vai ser obrigado a mudar. E aí, quando você é obrigado a mudar, dói mais. Não tem aquela história, eu aprendo no amor ou na dor? Exatamente. É sobre isso. Então, a vida dá sinais de que não está legal. No relacionamento, no lado profissional, no lado pessoal, em tudo. A vida dá sinais. Só que a gente finge que não vê. Porque ou você não tem maturidade emocional para lidar com aquilo, e ninguém tem culpa, porque a gente não aprendeu sobre isso, mas a gente pode buscar ajuda. Mas não precisa ser só de um profissional. A gente pode correr atrás de tentar evoluir e entender as nossas nuances pessoais. Não deixar o copo transbordar, né? Para você procurar uma ajuda de fato. Quando você falou sobre a mentalidade, quando eu comparei do Brasil ao Vale do Silício, a Amazon, que está no Vale do Silício, a Google, a Tesla, Facebook, agora é Meta, né? E todos eles lá têm essa concepção diferente daqui do Brasil e de algumas empresas. Então, é isso, eles não têm uniforme, eles não têm horário, eles têm que cumprir metas. Agora, é do jeito deles. Quer dizer... É uma outra concepção do trabalho. É uma outra concepção, que tem lá o ping-pong, tem o totó, tem a sinuca, tem os estandes com produtos, por exemplo, da Apple para você pegar. Quer dizer, é outra cultura. E é uma experiência. É uma experiência.
Quando você falou um termo de neurofeedback, eu queria saber alguns atributos que estão ali na neurociência, né, que você coloca em prática, né, algumas questões que você coloca em prática com os seus clientes, nessas empresas. Neurofeedback foi uma coisa que você pautou. O que significa isso? Então, a neurociência é diferente do neurofeedback. A neurociência, ela vem trazendo toda a parte dos neurotransmissores, né, da química cerebral. Mas como que o cérebro funciona? Funciona, mas trazendo essa química da emoção, dopamina, adrenalina, cortisol, serotonina. Tomada de decisões, talvez? Vamos dizer que sim. Tá, ok. Mas de uma forma mais simplificada. Então, são as emoções que você libera e que fazem você ter algum tipo de comportamento. Okay. O neurofeedback, ele é um treinamento cerebral, para as ondas cerebrais. Então, é a onda beta, gama, teta. E o que acontece? É um treinamento que você, não sei se você já viu, você põe um capacete na cabeça, você põe os eletrodos e você treina o cérebro para ele te ajudar na alta performance, ajudar no foco, na insônia. E não sou eu que mapeio isso, né? Tem um questionário que a pessoa responde com as suas queixas e eu coloco num programa, faço um mapeamento cerebral. Através disso, tem essa combinação dessas duas, do questionário mais esse mapeamento cerebral. E dali a gente tem um treinamento para você exclusivo. Que vai personalizado. Né? Normalmente são algumas sessões de 50 minutos que você vai fazer para treinar o seu cérebro para alta performance. Isso que você falou, essa alta performance é atrelada ao esporte? A tudo. A tudo. Eu posso aplicar isso a absolutamente tudo. Para tudo. Né? Tem muitas crianças com autismo que usam, tem idosos com a memória que usam neurofeedback, tem atletas que usam para o esporte, tem líderes que usam para aumentar o foco, tem muita gente que hoje em dia sofre de insônia. Né? Então, ele vai condicionando em termos cerebrais, né? Elétricos do cérebro, para melhorar... se equilibrar. Porque às vezes você tem ondas mais rápidas, ondas mais lentas, e aí ele equilibra conforme a sua necessidade. Quando uma pessoa ela contrata o seu serviço como uma especialista em alta performance, o que vem junto? Qual é o pacote que ela consegue fechar? Depende, né, Luana? Porque o que acontece? Eu acho que isso, apesar de não ser tão novo, é novo, as pessoas não têm ainda o entendimento da necessidade. O ideal seria fazer tudo. Um pouco de tudo. Um pouco de tudo, porque são caixinhas diferentes. Exato. São estímulos diferentes. São estímulos diferentes. Um tem um estímulo emocional, que é um treinamento para a mente e para as emoções, e o outro é um estímulo cerebral, para os sinais elétricos do cérebro. Mas se eu pudesse dizer, você tem que começar por algum lugar. O importante é começar. E quando alguém, por exemplo, chega até você, uma empresa vai contratar o seu serviço, qual é o primeiro passo em que você oferece, qual é o mapeamento, na verdade, o diagnóstico que você faz para conseguir aplicar o seu serviço? Eu acho que a primeira coisa, a gente tem que ter uma análise do perfil comportamental da equipe. Ok. Primeira coisa. A partir daí, a gente vai ver como é que está isso tudo alocado. Aí você pensa em estratégias. Aí a gente pensa em estratégias, isso aí. E hoje, você falou muito da questão das corporativas, das formas que as equipes se constroem. A gente fala sobre empreendedorismo no Clube Empreendedor Brasil. E tem muito empreendedor que é empreendedor sozinho. E aí, ele normalmente ele é o gargalo da própria empresa, porque ele faz tudo. Né? Você lida diretamente com empreendedores que estão passando por esse tipo de coisa? Normalmente, as pessoas procuram a gente com as demandas, né, para entender essa demanda de como isso vai funcionar. E até para direcionar. Porque senão você fica operacional, você fica comercial, e aí fica realmente uma pessoa desestruturada. E acaba sem conseguir alcançar aquilo que ela quer. Porque é difícil, Luana, é desafiador você conseguir traçar uma meta e ter ferramentas para isso. Porque às vezes você não tem ferramenta. Você é uma pessoa boa profissionalmente, uma pessoa empreendedora, mas você precisa de ferramentas para fazer aquilo dar certo. Ferramentas emocionais e comportamentais. Exato, porque a gente fala muito sobre questão do pessoal e vida profissional se cruzarem o tempo todo, né? A gente acha que divide em caixinha, mas não as duas coisas se cruzam o tempo todo. Eu falo, e eu gosto de repetir, porque o cérebro, como é que ele aprende? Como é que você aprende a andar de bicicleta? Repetindo. Como é que você aprende? É repetição. E eu falo assim, a gente tem o sistema digestório, a gente tem o sistema circulatório, a gente tem o sistema endócrino. Eles funcionam de formas distintas, né? De forma distinta ele funciona. Agora, se um paralisar, vai comprometer o outro.
E a gente, ser humano, Exatamente. é isso. Então, não adianta... Funciona também para nossa mente. Funciona para nossa mente, para tudo, para o nosso trabalho. Não é uma coisa ou outra, né? É um e o outro, junto. Que um acaba, quando você foca, hiperfoca em alguma coisa, você abdica de alguma outra. Sim, E aí você é não, isso. é isso. Você É acaba, sobre você isso. fecha uma É caixa, isso aí. mas abre outra. E é É. isso, né? E eu costumo brincar que o céu... Ah, tá bom, Marta, tá tudo ótimo, mas o céu tem cobertura. Você pode melhorar. né? Exato. Então, e o inferno tem subsolo, então vamos melhorar também. Maravilha. É. Marta, como que você se enxerga hoje enquanto... Você falou que viveu o sonho de muitas pessoas antes de você chegar até onde você está hoje, e que você vem do esporte, e você trabalha com a neurociência para atletas. Também, Como é que você se enxerga nesse momento agora de vida, enquanto especialista que entendeu o seu lugar no mundo, enquanto profissional e enquanto pessoa? Você diz em relação ao esporte, Luana? Em relação a você mesmo. A mim mesma? Que trabalha hoje com corporativa, mas trabalha também com performance de atleta, que você consegue atender diferentes públicos partindo do mesmo princípio, que é com que você se encontrou para trabalhar. Então, eu acho que, no fundo, independe se é profissional, se é pessoal, se é a nível de atleta, de alta performance, porque somos seres humanos. Então, eu trabalho o quê? A pessoa. Né? Se a pessoa ela melhorar enquanto atleta, se ela melhorar enquanto profissional, se ela melhorar enquanto pessoa, ela vai encontrar, não tem como, né, dar errado, ela vai encontrar um resultado melhor. E é sobre isso que eu falo. E você se sentir, no caso, você faz parte dessa mudança. E eu costumo dizer assim, eu abraço, porque não adianta eu falar que eu trabalho com comportamento humano se eu não conecto com a pessoa. Então, eu abraço. Eu acho que meus clientes são pessoas que realmente eu procuro abraçar. Porque eu acho que se não tem essa conexão, como é que eu vou mudar? Eu tenho que ser, primeiro, o exemplo tem que partir de mim. Por isso que eu falo, né, que quando você encontra o seu propósito, é isso, não me esforço. Entende, Luana? Quando você flui, tem um livro que eu acho que todo mundo deveria ler, que é O Óbvio que Ignoramos, que fala sobre a Gisele Bündchen, fala sobre o Obama, que o sucesso flui por eles. Né? O propósito flui por eles. Então, é sobre isso. Quando você tem seu dom, eles falam até da Gisele Bündchen, né? Que ela tinha que ficar não sei quantas horas tirando 1000 fotos e a energia dela era a mesma para a primeira foto quanto para a milésima. Entende? Então, ela se sentia à vontade ali onde então, quando você vive isso, você se conecta com o outro. Então, você sente que a maior mudança, talvez, seja você ter entendido o seu papel. O meu lugar no mundo. É isso. Entende? E aonde, qual é o legado que eu quero deixar? Porque é aquela história, eu não quero mudar o mundo, mas eu quero mudar quem tiver aqui, eu quero contribuir, não é nem mudar, né? Que eu acho que eu quero contribuir com quem tiver ao meu alcance. Então, se eu passar pelo mundo contribuindo, eu acho que é sobre isso a vida. Você transformar a realidade de outras pessoas. Contribuir. Se eu consigo contribuir para alguém se tornar melhor, para alguém ter mais esperança, já valeu a pena. Principalmente porque você trabalha, às vezes, com muitas equipes. Sim. Equipes gigantescas. E que para você mudar um padrão de comportamento ali, e um padrão de cultura, é muito desafiador. É difícil e é um processo. Né? É difícil até a pessoa entender. Porque depois que entende, dá aquela vontade, porque você começa a ter prazer em você mesmo, né? Você começa a ter prazer em ver as suas mudanças. E aí é aquela história que o céu não é o limite. Nem é o limite, não é o limite. Como que as pessoas conseguem chegar até o seu trabalho, Marta? Vou até pedir para você se direcionar para essa câmera aqui e falar como que as pessoas conseguem serem atendidas e identificarem o que elas precisam de fato serem atendidas por você. Bacana. Eu tenho meu Instagram, que é o Rossini, quem quiser me procurar por lá. E lá tem todos os acessos até a mim. Vai ser um prazer. Muitíssimo obrigada. Olha, foi um bate-papo muito legal. Eu te fiz perguntas de curiosidade mesmo, que eu acho que quando as pessoas acabam assistindo um podcast, elas não vão com discurso técnico. Né? Elas não querem assistir um PhD falando sobre. É chato. Elas querem entender um pouco de como aquele profissional pensa, aplica o que ele trabalha. E de como eu posso mudar na minha vida, porque a gente sempre pode melhorar. E falando de neurociência, é completamente padrão de comportamento humano e como que as pessoas estão se auto-observando, né? Você falou muito isso, de ouvir uma voz que a gente negligencia. Né? A própria voz. A própria voz. Que é tanta coisa que a gente consome que a gente fica meio ludibriado com tanta coisa. E não tem, Luana, eu acho muito legal o que você até colocou, não tem que estar bom para o outro, tem que estar bom para mim. Né? Porque eu só vou conseguir dar para o outro
alguma coisa se tiver bom para mim. É autopercepção, né? Então, não se trata do outro, se trata de quem você é, de quem você quer se tornar. Olha, foi um bate-papo muito bom. Eu que te agradeço, muito, quase muito 50 obrigada. minutos de conversa. Mas você ajudou também, né? Foi muito bom. Acho que desmistificar um pouco dessa visão que as pessoas têm sobre neurociência, entendendo como... Simplificar. Exatamente, simplificar. Porque eu acho que às vezes a gente trabalha, a gente é engolido por tanta palavra difícil que às vezes o óbvio não se torna simples, né? E para você identificar exatamente alguns padrões na sua vida de comportamento, você precisa, às vezes, o simples funciona. Só ver onde fazer um raio-x da tua vida, ver onde não tá legal. Exatamente. É ali que você tem que atacar. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada. Mais um podcast entregue com sucesso aqui no Clube Empreendedor Brasil, mais um Clubecast gravado, falando aqui, dialogando sobre a neurociência como um facilitador para alta performance. Com ela, Marta Rossini, muitíssimo obrigada. Obrigada e até a a você, próxima. Luana. Obrigada a vocês todos. E é isso, mais um Clubecast entregue com sucesso aqui no Clube Empreendedor Brasil e até a próxima.